Hi everybody, Teacher Lucas here, welcome to LP Idiomas. Hoje eu vou te ensinar sobre os substantivos contáveis e os substantivos incontáveis. Vem comigo que essa aula está imperdível. Countable nouns. Os substantivos contáveis. Eles são então aqueles que, conforme o nome sugere, podem ser contados. Estes substantivos possuem a sua forma singular e também possuem forma plural. Por exemplo, an orange, uma laranja. No plural, oranges. A house, uma casa. Houses, casas. A friend, um amigo ou uma amiga. Friends, amigos ou amigas. Uncountable nouns. Agora, os substantivos incontáveis. Eles são aqueles que não se pode contar ou que geralmente não são contados devido ao seu tamanho ser muito pequeno para isso, que é o que acontece com os grãos, por exemplo. Vamos ver aqui alguns exemplos de substantivos incontáveis. Então, o primeiro deles é money, dinheiro. Dinheiro é incontável, sim. O que nós contamos é o real ou o dólar. Então, por exemplo, eu tenho R$ 2, mas se eu disser eu tenho dois dinheiros, você não sabe qual é a quantia que eu tenho, certo? Mesma coisa para time. Se eu disser daqui a 2 tempos, você não sabe exatamente de quanto tempo eu estou falando. Mas se eu disser 2 horas, 3 horas, usar essa medida, então eu posso falar contando as horas, mas não o tempo. Rice, que é um grão, o arroz. Beans, o feijão. Sugar, açúcar. E salt, que é o sal, são pequenos demais para nós contarmos, eles são, portanto, incontáveis. Os líquidos, por sua vez, também são incontáveis. Por exemplo, soda, que é refrigerante, water, água, beer, que é cerveja, e coffee, que é café. São todos incontáveis. Como que a gente faz para contar eles, então? Nós precisamos usar, no caso dos líquidos, as medidas que são as garrafas, os copos, as latas, são os containers que nós chamamos. Então, por exemplo, a can of soda, uma lata de refrigerante. Aí eu posso contar uma lata, 2 latas e assim por diante. A bottle of water, uma garrafa d'água. A cup of coffee, uma xícara de café e assim por diante. Quando se trata, então, de alimentos que nós comemos fatiados, nós vamos considerar eles como incontáveis. Um exemplo aqui: chicken, galinha. A slice of chicken, uma fatia de frango, né? Meat, que é carne. A slice of meat, uma fatia de carne. Cake, que é bolo. A slice of cake, uma fatia de bolo. Então, todos esses que nós precisamos dessa medida de contar a fatia, nós vamos considerar eles como incontáveis também. Uma observação aqui: chicken enquanto carne, né? Galinha enquanto carne é incontável. Porém, quando nós falamos do animal vivo, obviamente que nós podemos contar. Aqui um exemplo de frase, então: They keep chickens in the backyard. Eles mantêm as galinhas nos fundos da propriedade. Então aqui veja que galinhas têm a sua forma plural, né? Chickens. E aqui como alimento, então, roasted chicken is my favorite meal. Galinha assada é a minha refeição predileta. Atenção aqui para as duas palavrinhas que são muito usadas: homework e information são incontáveis. E isso é diferente do português, então é por isso que nós devemos ter atenção para não falar homeworks ou informations. É um erro bem comum. Existem vários substantivos que podem ser contáveis ou incontáveis a depender do contexto. Por exemplo, there is a time for everything. Há tempo para todas as coisas. Aqui eu tirei do livro de Provérbios do rei Salomão. Então, o tempo sendo usado como algo contável. Há um tempo para cada coisa. Então, a depender do contexto, um substantivo pode ser contável
ou incontável. E quando você ficar na dúvida se ele é contável ou incontável, você pode sempre recorrer a um dicionário. Obrigado por assistir este vídeo até o final. Não vá embora sem deixar o seu like. Confere também a sua inscrição e o sino das notificações para não perder nenhuma videoaula. LP Idiomas fica por aqui e eu vejo vocês nos próximos vídeos.